Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, venha ao nosso socorro, nos abençoes e continues a nos edificar com a Tua palavra. É o momento da exposição e carecemos, Senhor, da ação soberana do Teu Santo Espírito, assim como na iluminação, na preparação, mas também agora, Senhor Deus, muito mais do que aquilo que nós registramos para ser falado, que o Teu Santo Espírito vivifique o nosso coração, aplique a Tua palavra e nos dê a alegria da ressurreição de Jesus no dia a dia, como a nossa convicção em nome de Jesus. Amém. A ressurreição de Jesus e os seus benefícios na vida do crente. Imagine uma pessoa em alto mar, sofre um naufrágio, e ele se agarra a um instrumento boiante, e de repente ele está ali travado naquele instrumento, naquela madeira, e o tempo vai passando e ele consegue chegar, e de uma certa distância ele avista, a distância bem expressiva ainda, mas ele avista lá alguns montes. Então a alegria toma conta do seu coração, porque ele está olhando e vendo terra firme. Ele já passou então por todas as tribulações do sol, das ondas bravias, dos perigos do mar, e de repente agora ele consegue, mesmo que estando ainda num lugar muito profundo, ele ainda agora consegue enxergar terra firme. Mas neste momento, aquele instrumento que ele está, aquela madeira, se desfaz e afunda. E ele afunda junto, e ali ele morre, vendo a terra logo à sua frente. Assim seria com toda a igreja, se Cristo não tivesse ressuscitado. Nós nos agarraríamos no seu nascimento, agarraríamos no seu ministério, agarraríamos na sua morte, mas morreríamos sem ver ou sem chegar na Canaã celestial. O texto em foco trata de um sério problema na vida da igreja de Corinto. Eu às vezes começo a pensar como as coisas são. A igreja que mais apresentou o problema ao apóstolo Paulo, a igreja que mais evidencia problemas registrados na Bíblia, é justamente os problemas ali tratados, que são o motivo dos problemas hoje de medição de espiritualidade, referente a dons espirituais ou coisas do tipo. Essa igreja era uma igreja também de santos, mas era uma igreja que tinha sérios problemas, sérias dificuldades. E uma das dificuldades relatadas é que alguns da igreja estavam duvidando da possibilidade da ressurreição do último dia. Eles não estavam falando da ressurreição de Jesus, mas da ressurreição do último dia. Eles estavam pensando que é impossível que o homem ressuscitasse. E dentro dessa visão,
Paulo trabalha o início do capítulo 15, asseverando a ressurreição de Jesus, e ele faz agora um trabalho apontando para esta ressurreição relacionada à ressurreição dos filhos de Deus no último dia. Eu quero destacar aqui alguns pontos que são maravilhosos. Eu sei que não esgotarei o texto, mas eu quero que você participe comigo, pelo menos de algumas afirmações desse texto sobre a ressurreição de Jesus, que são maravilhosos para fundamentar a nossa fé, a nossa alegria e refazer em nós a força, a vontade de servir ao Senhor. Eu às vezes fico pensando se Maria, indo bem cedo para o túmulo, e ao ver que Jesus havia ressuscitado, ao vê-lo, tenha saído lá de cara emburrada, de cara feia, de cara sonolenta. Com certeza não, porque quem vê Jesus ressuscitado não consegue sair de cara triste, tem que sair com alegria, e com muita alegria. Por isso, eu afirmo as seguintes expressões. Primeiro, a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa ressurreição. Para isso, eu quero usar aqui os versículos 12, 13 e 19, quando ele diz: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E o 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes. E podemos dizer aqui, uma boa tradução para aqui seria: somos dignos de dó. E somos os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição é algo que fundamenta toda a nossa caminhada. Saber que seremos ressuscitados. O problema aqui é que eles não criam nessa ressurreição, e Paulo vai dizer o seguinte: se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Então eu quero trazer isso para o inverso. Se Cristo ressuscitou e ressuscitou, então a nossa ressurreição, ela é verdadeira, ela é fiel, e isso deveria encher o nosso coração. Isso deveria trazer em nossa vida a convicção e a capacidade de lutar contra a nossa própria carne, de lutar contra todos os avanços externos que tentam nos tirar da presença de Deus, porque nós precisamos saber que nós estamos aqui numa caminhada e que nós seremos, sim, de início, como que derrotados na morte, por causa do pecado que nós pecamos em Adão, mas esta morte não terá vitória sobre nós. É por isso que quando nós olhamos a morte, isso nos entristece por causa do juízo do pecado, isso nos entristece porque nos separa momentaneamente uns dos outros, mas isso não nos tira a paz, porque esta morte não nos mantém para sempre separados. É por isso que crente nunca faz coroa de flores com a expressão saudade eterna, a não ser que ele tenha a convicção de que aquele morreu, vai para o inferno. Porque para nós que somos filhos de Deus, nós nos encontraremos novamente. Nós nos encontraremos na ressurreição e seremos lançados, então jogados ou levados para a nova terra e para o novo céu. A ressurreição é a nossa garantia. É bom saber disso. Isso traz alegria. E Cristo fez isso como um complemento da sua obra missionária dentro dessa parte, desse plano da redenção. Ele morre, mas também ele ressuscita. E a ressurreição tem a ver com o propósito estabelecido. É uma obra que vai sendo completada. Agora falta ele já ressuscitou, ele já foi ao Pai, ele está diante de Deus, e agora falta o último, que é o retorno dele. Mas por enquanto aqui estamos falando do complemento aqui na terra, quando ele ressuscitou. E esta é a nossa alegria. O povo de Deus precisa ser um povo feliz, precisa ser um
povo com alegria no coração, precisa ser um povo que glorifica a Deus, que exalta ao Senhor. Ah, que saudade me deu quando nós cantamos este hino, que é novo, mas não é novo, mas que é novo, porque esse hino, ele é um hino tão maravilhoso, e ele fala daquela obra que Deus fez no nosso coração, da maravilhosa obra da redenção, e quando ele nos projeta para estar para sempre com o Senhor, nós estaremos para sempre com o Senhor, vivos, num corpo glorificado, ressuscitado, porque Jesus ressuscitou. Ah, irmãos, isso é maravilhoso, isso é glorioso para a nossa vida. Ah, quantas pessoas estão presas neste mundo, agarradas no material, trabalham como se a vida delas fosse toda aqui. Trabalha como se tudo fosse para aqui, gasta-se a maior parte do tempo trabalhando, não tem tempo para se alegrar no Senhor, não tem tempo para a leitura da palavra de Deus, não tem tempo para a oração, não tem tempo para a comunhão, acha difícil vir para o tempo, para a reunião aqui neste lugar, ou em outro lugar onde você se reúne com o povo de Deus, é um momento precioso que está como que projetando o que será depois na eternidade, quando o povo de Deus, e só o povo de Deus, estará nesta terra, porque todos ressuscitarão. No entanto, o povo de Deus ressuscitará para a glória de Deus. A ressurreição de Jesus é a garantia da minha ressurreição. Eu posso dizer a vocês que aqueles entes queridos, aqueles familiares, aqueles amigos que morreram em Jesus, eu não tenho saudade eterna deles, tenho saudade momentânea, porque os verei pela graça de Deus. Eu verei os meus avós, eu verei os meus tios, verei o meu irmão, os meus irmãos, 2 irmãos, verei lá também minhas sobrinhas, verei lá também outros amigos que morreram no Senhor Jesus, verei lá esses personagens da palavra de Deus relatada aqui, eu encontrarei com Pedro, encontrarei com Paulo, encontrarei, creio eu, e com muitos outros, veremos, porque estaremos juntos ali, seremos um só corpo, mais que isto, nós veremos Jesus face a face. E tem uma coisa, será a maior e a melhor experiência que teremos. Hoje temos isso aqui, mas lá será pleno, lá será sem a limitação, lá será sem o pecado. A segunda lição, então a primeira é a ressurreição de Jesus, é o fundamento da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Segundo a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé. E este está no versículo 14, quando nós encontramos o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Duas coisas aqui vocês precisam entender. Primeiro, quando ele fala vã a nossa pregação, ele não está dizendo a homilética, a forma de pregar. Ele não está dizendo aquele que tem uma boa oratória, ele não está dizendo aquele que fundamenta bem ou que estabelece bem um projeto de pregação, que tem uma introdução, tem uma ilustração, tem o desenvolvimento do texto, a aplicação do texto, a conclusão. Ele não está dizendo da homilética, ele está dizendo do conteúdo da pregação. Então Cristo ressuscitou e este é o conteúdo da pregação. A igreja vive pregando a ressurreição de Jesus. Às vezes enfatizamos muito a morte de Jesus e esquecemos da ressurreição. Às vezes pregamos muito sobre a morte e esquecemos da ressurreição. Mas isso é comum para o ser humano pecador, porque todos ali não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Justamente porque não olhamos o todo da mensagem, da pregação. Mas a ressurreição é o conteúdo da pregação. E se Cristo não ressuscita, então nós estamos errados ao pregando uma mensagem equivocada. Pior, as pessoas que estão crendo na mensagem pregada estão com uma fé vazia. Por quê? Porque não tem fundamento.
Se eu prego para vocês sobre a salvação, mas nós morremos e não ressuscitamos, não tem sentido. Então, para que crer numa coisa que não acontecerá? Não precisa crer. Então, se eu creio num Cristo que não foi capaz de vencer a morte, mas eles não estavam pensando nisso, não. Eles estavam pensando da igreja, do ser humano. Sim, mas olha só o que Paulo disse aqui. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. A questão é, a fé que nós temos, a convicção que nós temos, é que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. O que é fé? A fé é aquele espírito que nos fomenta, que nos dirige, que nos conduz, que nos direciona. Nós estamos aqui hoje por causa da fé. Alguns passaram a noite toda sentados numa mesa, tomando as bebidas alcoólicas, fazendo uso de produtos que mexem com o juízo, com o senso, e agora vão dormir o dia inteiro. Nós dormimos e aqui estamos. O que nos trouxe aqui de manhã? É a nossa fé. Agora, se eu não creio na ressurreição de Jesus, não tem sentido acordar mais cedo para vir para aqui. Não tem sentido dizer não para a minha natureza pecaminosa, para os prazeres deste mundo. Porque a grande questão é que nós vivemos como cristãos totalmente alienados deste mundo. O mundo está para cá e nós vivemos para cá, porque nós vivemos sob um princípio celestial, o princípio de Deus, o princípio que estabelece e que está acima de todos os outros princípios. Não há razão para obedecer um princípio do céu se nada passará deste mundo. Se nós não ressuscitarmos, então a nossa fé é vazia, é como o vento, como diz o sábio rei Salomão, é correr atrás do vento. Você está crendo numa coisa que não tem sentido. Você está crendo numa coisa que você vai passar por todas as etapas, quando chegar no final, acabou, não tem mais nada. Não. A ressurreição de Jesus é verdadeira, a pregação, o conteúdo da pregação é esta ressurreição, e a nossa fé é sim verdadeira, porque essa ressurreição é o fundamento da nossa fé. Agora, você não acha que a nossa fé está muito fraca, não? Eu estou falando fé nessa ressurreição. Estou falando fé na nova terra e no novo céu. E eu volto a dizer, por que nós vivemos tanto para nós mesmos? Por que nós vivemos tanto para as coisas daqui? Por que nós queremos glamour aqui? Por que nós queremos fama aqui? Por quê? Nós sabemos que não somos deste mundo. Você já viu alguém que vai para um outro país para adquirir riqueza, investir neste outro país? Com pequenas exceções, nós temos aqueles que vão para lá, ganham dinheiro e investem no seu país, compram no seu lugar, na sua terra, na sua pátria. Nós cremos na pregação da ressurreição de Jesus. Precisamos investir na nossa pátria celestial. Nós temos também ainda, a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa ressurreição, a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé, e a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa libertação do pecado. Versículos 17 e 18 nós lemos: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Isso aqui é muito importante você entender. Por gentileza, acione mais um pouquinho dos seus neurônios aí para você meditar nisso. Por favor, isso é muito importante para a sua vida, para a minha vida também. Vejam bem, a lógica que Paulo está tratando é: se
eu não ressuscito, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não houve a plenitude do plano da redenção na morte e ressurreição. E se o plano da redenção foi incompleto, não houve remissão de pecados. Qual o sentido de continuar se eu não creio nisso? É isso que ele está dizendo. Mas ele está dizendo aqui que, na verdade, o que ele está dizendo é: Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos, e esta ressurreição de Jesus é a base da remissão dos nossos pecados. Preste atenção comigo, por favor. Preste atenção comigo, por favor. Você já pensou se a salvação sua dependesse de você, o que aconteceria? Pastor John MacArthur, ele afirma que se a salvação nossa dependesse de nós, nós a perderíamos com certeza. Sabe, às vezes nós pecamos e ali na hora da confissão do pecado eu estava pensando: Senhor, quantos pecados há no coração da gente que são freados para não resultar em ações? Porque vocês não conseguem ver o pastor como ele é. Vocês não conseguem ver o meu coração. E a questão do pecado e da condenação não diz respeito ao número de pecados cometidos, nem mesmo ao grau de pecado. Porque eu posso afirmar para vocês, sim, existe pecadinho e pecadão. Mas ambos são suficientes para a nossa condenação. Existem pecados que são mais agressivos, cujas consequências serão mais intensas. Agora, não importa se é uma mentirinha que se fala com o filho que ele não vá, para desmotivá-lo a ir a algum lugar, ou se um outro crime hediondo. Ambos são suficientes para a nossa condenação. E aí Jesus nos ensina que o coração da gente é que é a causa da nossa perdição, e não o pecado só consumado. O pecado não consumado revela a luta que eu tenho em saber que a vontade de Deus é boa e que eu preciso vencer a minha vontade pecaminosa. Isso é bom. Mas o que está no coração lutando aqui já revela quem eu sou. E isto é suficiente para a nossa condenação. Sendo assim, se Cristo não completasse a obra, morrendo e sendo ressuscitado, todos nós estaríamos condenados. A esperança não existiria. E ele fala tanto das pessoas presentes quanto das que já morreram. Ele diz assim: permaneceis nos vossos pecados. Então todo o processo de sacrifício para o povo judeu, todo o processo de santificação do crente não teria nenhum valor. A ressurreição de Jesus é o que nos dá fundamento para a nossa santificação, pois sabemos que Cristo morreu e ressuscitou, e a sua ressurreição me conduz ao propósito central, real e eterno, que é estar para sempre com o Senhor. Amém. Irmãos, eu acho que isso merece um glória a Deus, não? Tão fraquinho? Amém, irmãos. Diante de um evento tão maravilhoso, de algo tão espetacular,
Ah, não dá para ficar calado, não dá para ficar parado, não dá para dormir. Se dormir é porque tem alguma coisa errada. Com certeza, certamente tem. Talvez seja a noite passada trabalhando, não sei, né? Mas que é difícil porque é obra maravilhosa, irmãos. O que nós acabamos de cantar é algo para a igreja cantar. Eu já ouvi esse hino cantado por um grupo que cantou com uma vida, algo tão esplêndido, porque afinal, irmãos, está cantando a ressurreição de Jesus, que nos garante vitória sobre o pecado. Isto é maravilhoso, isto é grandioso para a nossa vida. A sua dívida foi paga, a minha dívida foi paga. E quando falou ali, nós cantamos sobre a cruz, nós falamos, às vezes a ideia que nós temos é que eu seria crucificado naquela cruz. Não, não tem a ver com crucificação, não. Aquilo ali foi só um efeito, só uma realização, um ato. Mas o que está dizendo de cruz, está dizendo da ira de Deus, o Pai, ministrada sobre Jesus. E ali ele ressuscitou, a obra é plena, a obra é completa. A ressurreição de Jesus é a maior e melhor notícia do mundo. Aleluia! Esta é a mensagem que toma conta do mundo o tempo todo. Ela faz parte da nossa salvação, é a nossa esperança, é a nossa convicção, é a nossa alegria e é a nossa vida. Eu espero que você viva esta ressurreição com novidade. O meu desejo é que o Espírito Santo haja em você e em mim de maneira intensa. Eu vou falar uma coisa aqui, não se assuste, e eu vou explicar depois para não ficar confundido, mas eu estou orando porque o Espírito Santo visite essa igreja. Não é visita que vem para cá, não. Visite no sentido de uma manifestação de vida, de alegria, de renovo, de paz. Ele já habita o seu coração e o meu, por isso ele não é visita, mas estou dizendo nesse sentido de um mover dele sobre nós. Não dá para fazer parte desse Deus, amar esse Jesus, ter o Espírito Santo dentro do coração e viver uma vida medíocre, baixa, devagar, porque o povo de Deus é alimentado por aquele Jesus que morreu. Sim, ele morreu, ele recebeu a ira sobre ele, mas ele ressuscitou e está vivo diante de Deus neste momento, intercede por nós. Você tem essa alegria? Com certeza eu sei que você tem. Eu sei que você está assim porque você acordou muito cedo, eu sei disso. Eu sei que você tem alegria no coração. E eu espero que o seu coração seja tomado sempre com a alegria da salvação para todos os momentos. Assim, nós encerramos essa exposição, orando para que o Pai do céu nos dê esta convicção tão real, que esta convicção nos conduza, nos molde, nos direcione em todas as nossas decisões, com alegria, com satisfação, com paz, porque a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus é o conteúdo da pregação e o fundamento da nossa fé. A ressurreição de Jesus, ela é a garantia de que a redenção foi completada e assim não tenho mais a dívida que eu tinha diante do Pai com o meu pecado, quando lanço no Senhor a minha vida e toda a minha história. Deus nos abençoe rica e